Que legal, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. É uma alegria ter vocês aqui. É por isso que eu estudo todos os dias para poder ter esse momento aqui para compartilhar com vocês. É uma alegria saber que tem gente de tantos lugares, tão distante de mim e ao mesmo tempo aqui, ó, conectadinhos, tão pertinhos, né? Graças a Deus por essa tecnologia que a gente pode então se aproximar e poder ter essa interação. Muito obrigada. Vamos então para a nossa aula, para a gente não tomar muito tempo de vocês. Lembrando que a minha aula é das 20 às 21, para vocês não ficarem muito tempo aqui, senão falar, não vou lá não, que ela fica muito tempo, fala demais, não vou lá não. Não, vem, é uma horinha assim, ó, cravadinho, para a gente poder estudar o nosso conteúdo em matéria de serviço social. Seguimos aqui para a nossa aula então, podemos começar? E eu vou falar para vocês hoje a respeito do cotidiano profissional do e da assistente social. Como que é o dia a dia de trabalho, quais são as demandas que a gente recebe, como lidar com essas demandas, né? Então nós vamos fazer aqui hoje uma reflexão sobre o cotidiano a partir das competências, das atribuições, das demandas, como que elas se apresentam a nós. Vamos falar sobre os objetivos profissionais e os objetivos institucionais, que nem sempre eles vão ao encontro, mas às vezes eles vão de encontro, e eu vou falar sobre isso. Quem assistiu meus stories já sabe a diferença, e eu vou trazer aqui para vocês com um pouquinho mais de detalhes. Então, existem os objetivos da profissão e existem os objetivos da instituição na qual nós estamos inseridos. E nem sempre eles falam entre si, gente. É ou não é? Ou não? Fala pra mim, vocês concordam que nem sempre os objetivos da instituição e do profissional são de comum acordo? Vocês concordam com isso? Entende? Sentem essa diferença no dia a dia profissional de vocês? Olha lá, sim, existe diferença, vocês conseguem perceber essa diferença. Então, quando nós dizemos que os objetivos ou as ideias, elas vão ao encontro, nós estamos dizendo que significa que existe concordância. Tá? Existe uma concordância e as ideias, elas se alinham. Por exemplo, você fala assim, o meu pensamento vai ao encontro do seu, ou seja, nós pensamos iguais, nós temos o mesmo tipo de pensamento, nós falamos a mesma língua. Então, quando eu falo que os objetivos vão ao encontro, então ele se alinha, ele tem concordância, tá? Agora, esses objetivos, eles são articulados entre si, eles se combinam, eles se falam, tá? Agora, quando a gente fala que os objetivos da instituição e os objetivos do profissional, eles vão de encontro, é porque não há uma concordância. Eles vão de encontro, eles chocam, não há uma concordância entre eles, ou seja, é diferente, chocam, não tem como se articular. Então, ao encontro, se encontram, se articulam. De encontro é contrário. Então, eu posso dizer, eu tenho um pensamento que vai de encontro com o seu. Eu não estou indo de encontro caminhar juntinho, não. De encontro, quando vai de encontro, eles se chocam, eles não se falam, eles não se articulam entre si, tá? Então, o meu pensamento vai de encontro com o seu, eu penso diferente de você. Ou o meu pensamento vai ao encontro do seu, a gente pensa igual. Tudo bem? Deu para compreender aqui, gente, essa diferença a respeito de ir ao encontro e de encontro? Então, o que acontece? Muitas vezes, as requisições das instituições, elas são o tempo todo colocadas a nós como demandas, como solicitações a nós enquanto profissionais. E nem sempre essas demandas, essas solicitações da instituição, é de fato uma atribuição privativa nossa, é de fato nossa competência. Nem sempre essas demandas institucionais que chegam para nós estão alinhadas com o nosso projeto ético-político. É ou não é verdade? Quantas demandas chegam ali e às vezes a gente fala assim, como assim chegou isso aqui esses dias? Esses dias não, né? No final do ano passado eu fiz uma live com uma colega
E ela falou assim que ela trabalha no hospital e chegou uma pessoa, eu não me lembro se era uma pessoa em situação de rua, alguma situação de violência, e essa pessoa chegou lá e ela tinha um cachorro. E aí colocaram o cachorro para assistente social cuidar na sala dela. Gente, tem hora que eu falo assim, meu Deus, não é possível. E ela falou que chegou esse caso assim chocante ali, não, deixa aqui que a assistente social cuida. Gente, são situações assim, eu sei que agora eu comentando sobre isso, falando sobre isso, você deve estar identificando aí muitas coisas que acontecem no seu ambiente de trabalho, né? É muito comum isso. Na área da saúde, eu vou falar algumas solicitações que chegam também e não são atribuições nem competência, não faz parte do nosso fazer profissional, mas muitas vezes a instituição exige que o profissional faça, né? Então, muitas vezes, os objetivos da profissão não estão alinhados com o objetivo da instituição, porque o objetivo da instituição pode ser qualquer outro, menos aquele alinhado com o projeto ético-político, com o nosso código de ética, a lei que regulamenta a profissão. Olha só, uma colega estava falando que chegou um idoso numa ILPI, né, uma instituição de longa permanência para idoso, e chegou esse idoso em situação de abandono, de desproteção, ele tinha todo um perfil para ficar na instituição. Essa técnica, essa assistente social, ela fez toda a avaliação, ela entendeu toda a situação de desproteção, de violência, de abandono daquele idoso, e identificou todo o perfil dele para que ele ficasse na instituição. E o que aconteceu? O coordenador da instituição disse que não, que ele não tinha o perfil para a instituição. Porém, esse coordenador, não desmerecendo ele nem a formação dele, mas ele disse que o idoso não tinha o perfil para estar ali naquela instituição. Esse coordenador, ele é formado em contabilidade, ele é contador e provavelmente, quase que, né, posso dizer aqui, certeza, claramente, ele não conhece matéria de serviço social. Ele não tinha como identificar com o olhar do serviço social que esse idoso, sim, de fato, tem condições e ele tem perfil para aquela instituição. Mas na condição dele de coordenador, ele disse que não. Como contador, eu acho que ele estava bem preocupado ali com o espaço, sei lá, as condições financeiras da instituição, não sei se não tinha recursos, de repente um espaço físico, não sei, não me lembro ali, não chegamos a esse ponto do porquê ele disse que não tinha perfil. Mas se uma assistente social, ela identificou essa caracterização de que ele tinha o perfil para estar ali, claramente, gente, os objetivos da instituição não estavam sendo alinhados ali com o do serviço social. Não estavam, porque o idoso não tem perfil, sendo que foi identificado que sim, que ele tinha perfil. Então, existem muitas situações que são controversas no nosso fazer profissional. Nós já tratamos aqui nas aulas passadas sobre competências, né? As competências estão relacionadas à capacidade de resolver as situações, de fazer da melhor maneira possível. Competência significa fazer bem feito. E aí essa colega fez o trabalho bem feito, identificou toda a situação, mas vamos dizer aí a burocracia, sei lá, da instituição não permitiu que esse trabalho fosse desenvolvido da maneira como deveria. Então chegam requisições, às vezes que não são de nossa competência, mas às vezes aquilo que é de nossa competência nem sempre consegue ser realizado porque esbarra nas limitações da instituição. É verdade, Aldilene, pode ser que falte empatia, provavelmente. A pessoa precisa compreender isso daí, né? Então, a competência, gente, passa pelo saber fazer. É quando recebemos uma demanda de trabalho e nós temos que saber responder àquela demanda de trabalho, saber como encaminhar, como intervir, para a gente poder minimizar aquela expressão da questão social, aquela situação que chegou até nós, né? Essa profissional, ela teria que ter meios de fazer com que fosse garantido o direito desse idoso nessa instituição. Mas, já vou falar da relativa autonomia, né? Muitas vezes nós somos cerceados porque a política da instituição exige alguma coisa que não permite que a gente consiga concluir determinadas situações.
Então, as nossas competências, né, nossas habilidades, por vezes, elas são delimitadas ali naquele espaço de trabalho, seja um espaço de trabalho municipal, estadual ou até mesmo federal, como nos casos de perícia, por exemplo, né, a gente faz perícias de BPC no âmbito da Justiça Federal. Então, as nossas competências e habilidades, elas são para serem atuadas, a gente nos preparamos com competências e habilidades para a gente poder atuar nesses espaços. E muitas vezes esses espaços delimitam o nosso fazer profissional. Muitas vezes eles limitam aquilo que a gente pode e deve fazer e tem capacidade para fazer. O profissional, por exemplo, ele costuma utilizar suas capacidades dentro daquele campo de atuação, seja numa instituição, num serviço que ele está inserido para atuar, ou mesmo trabalhando de forma autônoma, né? Eu atuo, por exemplo, de forma autônoma, presto serviço para o judiciário fazendo perícias, então é nesse espaço que eu vou desenvolver as minhas habilidades e as minhas competências. Então, gente, olha só, nós utilizamos as nossas competências e as nossas atribuições no nosso ambiente de trabalho, mas muitas vezes acaba que o nosso trabalho é um pouco delimitado ali por situações limitantes da instituição, porque nem sempre os objetivos das duas falam entre si. A competência, né, as nossas competências têm relação com a capacidade que a gente tem de desenvolver o nosso trabalho. A gente precisa desenvolver o nosso trabalho, isso passa pela nossa formação, pela possibilidade de a gente aprender a dar respostas às demandas que chegam. Geralmente chegam demandas que sim, é nossa atuação, é nossa obrigação, é o nosso fazer profissional. Às vezes chegam demandas que não são e a gente precisa saber desenvolver ali a maneira de como responder àquela questão, tá? A gente às vezes não vai fugir daquela situação, mas a gente precisa ser um profissional propositivo, criativo, para dar respostas àquelas demandas que chegam. Então, nós vamos desenvolvendo isso não só na nossa formação, mas também durante o nosso fazer profissional, tá? A nossa atuação profissional, ela passa por uma formação, ela passa por um desenvolvimento, e aí depois a gente vai para esse campo de atuação, para esse espaço de trabalho, seja numa instituição que você está ali assalariado, seja como autônomo, prestando serviço de forma autônoma, mas você precisa desenvolver aquilo que você aprendeu, aquilo que você está capacitado para fazer enquanto assistente social, especialista em matéria de serviço social. Você é capaz de fazer. Por exemplo, eu sou contratada e competente para dar retorno dentro de uma instituição. Fui contratada ali, tenho competência, eu preciso dar retorno para aquela instituição quando a matéria envolver serviço social, né, gente? Nós não vamos ali cuidar de um cachorro. Eu vou intervir e dar respostas àquelas necessidades daquelas pessoas dentro da minha área de conhecimento. Eu também não vou ficar entrando na área de conhecimento dos demais colegas, dos demais profissionais. Eu já tenho a minha área de conhecimento, aquilo que eu estudei para ser e para fazer, que é matéria de serviço social, esse é o meu conhecimento. Então, a minha profissão, aquilo que eu faço deve estar alinhado com as dimensões teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativa da profissão. Então, a gente não precisa se preocupar e entrar na área de outros colegas, de outras áreas de conhecimento, basta a gente fazer aquilo que nós estamos preparados para fazer. Durante a nossa trajetória profissional, por exemplo, nós vamos desenvolvendo habilidades, técnicas, ações, nós vamos nos tornando um profissional crítico, propositivo, criativo, para você dar respostas às demandas, porque vai chegar um momento que o seu fazer profissional ali é limitado por aquela instituição e de alguma forma você precisa dar resposta, você vai precisar usar a sua criatividade, ser propositivo naquilo que você vai fazer para dar resposta, tudo isso baseado na capacidade de intervenção do profissional de serviço social, porque nós somos chamados para intervir, para dar respostas às demandas. Então, nós vamos, ao longo do tempo, desenvolvendo essa habilidade, né? Nós temos que desenvolver um hábito muito importante, que é o hábito da leitura, gente.
Precisamos desenvolver o hábito da leitura. Assistente social sem leitura é um profissional sem conhecimento para atuar. A leitura tem que fazer parte de você, tem que fazer parte da sua vida. Você precisa ler, ela precisa ser sua companheira. Sabe por quê, gente? Porque olha só, uma vez que nós somos inseridos em vários espaços socioocupacionais, ou seja, ao mesmo tempo que nós trabalhamos com crianças, a gente trabalha com adolescente, a gente trabalha com um idoso, que é um público completamente diferente, a gente trabalha com pessoas em situação de rua e pessoas com deficiência. E cada uma dessas pessoas existe uma forma de intervir, existe uma forma de lidar, existe direitos, existe como você pode atuar com cada uma delas, como você vai falar com cada uma delas. Uma pausa nessa aula, porque eu quero saber, você está gostando desse conteúdo? Essas informações estão sendo importantes para você? Então deixa eu te contar, esta aula na íntegra está disponível na minha comunidade do YouTube. Eu quero convidar você para ser um assinante desta comunidade, ter acesso a esta aula completa e muito mais. Toda semana tem aula exclusiva somente para assinantes. É só você clicar aqui no link principal na descrição, fazer a sua inscrição e assistir às aulas na íntegra. Eu espero você!